Paz do Senhor a todos, boa noite. Abra sua Bíblia aí no 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu lhe prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. 28, versículo 28. E eles clamavam em grande voz, e se retalhavam com facas e com lanças, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e os pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cantaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram-se mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos graça e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas.
Pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Baal significa o Deus do trovão, dono, marido ou proprietário. Um determinado lugar ou a vida daquelas pessoas pertenciam a Baal. Ele também era ligado à fertilidade e à sensualidade. Eles celebravam o culto com orgias sexuais. Era esse o contexto que Israel estava totalmente deturpado. Os altares do Senhor tinham sido derrubados, os altares do Senhor tinham caído. Quando a chuva passava ou não vinha, era porque Baal tinha morrido. E quando a chuva vinha, Baal ressuscitava. E Elias tinha falado para Acabe que ia ficar 3 anos e meio sem chuva. Então era para eles ali como se Baal tivesse morrido. Então, e Elias faz um desafio a eles. Olha, vocês são 450 profetas, né? E tinha mais 400 profetas de Acera, que era uma outra deusa. E ele falou, olha, ele não é o Deus do trovão, o Deus do raio. Então vocês vão invocar a ele, né? E ele vai mandar um raio e vai queimar ali aquela oferta. Já a minha oferta, vocês vão colocar água, coloque água. 3 vezes colocaram água. E Elias fala para eles, olha, clame ao Deus do trovão, clame ao Deus do raio, né? Clame ao proprietário de vocês, clame a ele, né? Ao meio-dia, onde o sol estava mais quente, a lenha quente, tinha tudo, né, para Baal mandar um raio e queimar aquele holocausto. E não conseguiram fazer isso, né? E ele zomba, né, de Baal, né? Porque não existe outro Deus a não ser o Deus Yahvé, a não ser o Deus Jeová, amém? A não ser o Deus de Israel, a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e o nosso Deus, amém? Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro Deus. É isso que ele está dizendo para eles. O Deus de vocês, o Deus do trovão, o proprietário de vocês não valem nada. E aqui ele faz isso, né? E o que acontecia ali era que o culto a Deus tinha sido totalmente corrompido, né? No versículo 21 ele diz aí, né? Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês cocheareis, né? Vocês estarão divididos entre 2 pensamentos. Se Deus é Deus, segue. Se Baal é Deus, então segue ele, né? Porém o povo não respondeu nada, porque quem cala, consente. O povo estava corrompido, o altar a Deus estava caído e o altar a Baal estava erguido. E Elias naquele dia falou, eu vou provar que Deus é Deus. E ele desafia eles ali. O chamado de Deus para mim e para você nessa noite reconstrua o altar caído, amém? Então Deus está nos chamando a reconstruir o altar caído. E qual o altar que você tem caído dentro de você? Qual é o altar que está caído, que precisa ser reerguido? Tanto na minha vida, na sua vida, na igreja brasileira, na nação brasileira. O primeiro altar que precisa ser reerguido, reconstruído, é o altar da santidade. Baal era o Deus da sensualidade. Os cultos, era orgia sexual, porque eles achavam que com aquilo Baal ia se alegrar, ia vir chuva, ia vir prosperidade sobre aquela terra. Muita prosperidade, né? Quem assistiu lá Jezabel, né? Lembra das cenas lá, né? Que ela fazia os cultos, né? E os cultos eram orgia, né? Será que nós não estamos vivendo isso hoje, irmãos? Nós quebramos, né? E eu não estou falando do mundo não, porque o mundo já é do diabo. Eu estou falando da igreja, dos crentes, né? O altar da santidade já foi derrubado, né? O altar da santidade na vida de muitos crentes tem caído e ele precisa ser reconstruído, amém, irmãos? Lá em Êxodo 27:39 diz que o altar será santíssimo e tudo o que tocar será santíssimo, será santificado. O altar é a minha e a sua vida. Será que aqueles que se aproximam de nós, aqueles que tocam em nós, são tocados pela santidade de Deus? Como é que nós estamos, né? Como é que está a nossa vida, né?
A gente sabe que cada dia está pior, né? Eu vi um vídeo essa semana de um irmão que prega, né? Lá na Paulista, ele estava pregando e uma menina veio e falou: por que você está falando contra o diabo? Você não precisa ficar criticando o diabo. Assim mesmo, ele ficou até atônito. Ela falou assim: eu já fui da igreja. Eu já fui da igreja. Só faltou ela dizer: eu sou da igreja, né? Porque agora tem igreja para tudo, né? Daqui a pouco vai ter a igreja para o adúltero, a igreja para a prostituta, né? Não estou dizendo que a igreja não é para receber esse tipo de pessoa, né? A igreja tem que receber todos, né? A Bíblia diz que a palavra diz que é para vir como está, qualquer um. Agora, não é para ficar como está. A Bíblia, Deus é santo, e nós estamos hoje criando uma igreja para cada pessoa, né? Nós estamos criando uma igreja para agradar o povo. Foi o que aconteceu com Israel, né? Foi o que aconteceu com o reino de Acabe, né? E Deus manda o profeta Elias. Quando vem profeta numa nação, é porque a nação está corrompida. A gente nunca viu tantas pessoas aí pregando, né? Tantas pessoas vindo pregar. Veio um irmão dos Estados Unidos agora há pouco, e não era pregação de fazer cosquinha na barriga, não. Era arrependei-vos, arrependei-vos, né? Esse irmão estava pregando lá na Paulista, a mesma coisa, né? E as pessoas, teve um rapaz que quase batia nele, e ele falou: olha, a rua é pública, da mesma forma que você está aí, eu também vou pregar. E não, você tem que se calar. Essa semana uma jornalista, não sei se foi da Folha de São Paulo, não sei, mas ela falou assim: o Estado é laico, mas parem de falar de Jesus. Olha aí, cada dia está se apertando, né? Mas falar de Jesus como, né? Falar de Jesus, que Jesus é santo e que nós precisamos nos santificar. Essa pregação já não serve mais para os dias de hoje, porque a igreja tem se corrompido. A igreja tem derrubado os altares de santidade e tem colocado altares de Baal dentro delas. E é um chamado de Deus para mim e para você, para que nós reconstruímos o altar caído. Como Elias fez a pergunta aqui, né? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Mas a porcaria que você tem seguido, então segue a porcaria que você tem seguido. Mas se Deus, se Jesus é Jesus, segue a Jesus, né? Não vai no curso do mundo, né? A igreja, ela é marginal, ela vai na margem. E é um chamado nesses últimos dias. Não há tempo mais, irmãos. Não há tempo para brincadeira mais. Nós temos que erguer novamente, né, o altar de santidade, né? Como está a sua vida hoje, né? Hoje, o presente diário, não sei quem escutou aí, né? Os irmãos ouviram, né? O presente diário, ele falou, o título de hoje, o tema de hoje foi Mesmo Ali, né? O que é que o presente diário hoje falou, né? Senhor, ajuda-nos a te buscar e a fazer bem em todo lugar, inclusive na internet, ele fala. Então, a santidade de Deus tem que nos acompanhar em qualquer lugar, amém? Inclusive na internet, né? Porque a internet, ela é uma bênção, como ela pode ser uma maldição, né? Se for usada de forma errada. Mas Deus, ele está em todos os lugares, não é isso que o Salmo 139 diz? Se a gente for até o céu, ele está lá. Se for até as profundezas das águas, ele está lá. Não adianta, a gente pensa que na internet, como o próprio presente diário diz, né? Você pensa que na internet você está escondido, na internet você tem liberdade, então ninguém está me vendo, eu posso xingar, né? A pessoa ali nem sabe quem sou eu posso ver qualquer vídeo, né? Mas Deus está vendo, irmãos. Por quê? Muitas vezes acontece isso, porque nós temos destruído o altar da santidade, amém? Mas Deus chama você para nessa noite reconstruir o altar da santidade, amém? Sede santo porque eu sou santo, é isso que ele diz, né? Como está a igreja hoje, no mundo, né? Nos países aí, né? A igreja no mundo aí está complicada, irmãos, né? A gente tem visto por aí afora. A igreja no Brasil, então, né? Se a pessoa... Hoje tem igreja para tudo, é como eu falei agora há pouco. Tem igreja LGBT, tem igreja não sei de quê, tem igreja... Daqui a pouco é o que eu estou falando, vai ter igreja para
só para os adúlteros. Quem adulterou, então vai para tal igreja. Quem fuma maconha, para cá, né? Aquele que era cantor gospel, um rapazinho lá, J.A., né? Ele tem um vídeo dele fumando maconha. Ele se declarou mesmo, né? J.A. sai do armário. Ele falou: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas fumando maconha, né? Se declarou homossexual, né? Então tem igreja para tudo, né? Mas a Bíblia diz que não. Deus é santo. Então Deus é santo. Então, se eu não for santo, eu não vou ver a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Então eu preciso ser santo como Deus é santo. Tem acontecido de tudo, né, nas igrejas de hoje. Não julgue, né? As pessoas falam, né? Olha, ele é assim, ele é assado, né? Não, ele ganhou muitas pessoas para Jesus. Estava vendo um relato, né, de um irmão missionário, né? Que o pastor, quando chegou na igreja, ele falou assim: olha, aquele rapaz ali, aquele missionário, foi um dos maiores pregadores aqui do nosso país durante tantos anos, mas ele se deixou corromper pelo dinheiro. E hoje ele está aqui, ó, né? Murchinho ali. A gente vê que cai no adultério, né? E outros, né? E realmente ele foi usado para a glória de Deus. Mas o altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de sacrifício. O que é que Jesus falou? Tome a sua cruz, né? E siga-me a cada dia. Então a cruz é o sacrifício. Nós vamos que deixar muitas coisas de lado, né? Se nós não quisermos seguir ao Senhor, como ele fala lá naquela parábola, né? Que ele chamou eu vou vender meus bois, eu vou enterrar meus parentes, eu vou fazer isso. Ele fala: olha, se alguém quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Então, altar é lugar de sacrifício. Era lá que era sacrificado o animal, né? Então, se a gente quiser levar Jesus a sério, nós precisamos reconstruir o altar da santidade. Buscar a Deus, né? Altar é lugar de sacrifício. Precisamos buscar reconstruir o altar do arrependimento, né? Tem um grande cantor evangélico, né? Tá aí nas redes sociais dizendo que ele caiu, né? Traiu a esposa. E muita gente falando, mas eu não vi, né? Tem um vídeo dele recente, eu não vejo em nenhuma vez ele falando que se arrependeu. Não vejo. Graças a Deus, a esposa continua com ele mostrou o vídeo com a família, mas eu não vi ele vir a público dizer: olha, eu fiz, eu caí mesmo, e eu me arrependi. Eu me arrependo, Senhor. Não vi, né? Então precisamos reconstruir esse altar do arrependimento, né? O Senhor Jesus, ele fala isso, né? Ele fala as primeiras palavras do Senhor Jesus quando ele começa pregando lá em Mateus 3, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próxima a vinda do Senhor. Então nós temos que estar nos arrependendo dos nossos pecados a cada dia, né? Qual o altar que está caído dentro de você e precisa ser reerguido, né? O altar do arrependimento. Mas eu não tenho do que me arrepender, aquela frase que é bem feita aí fora, né? Eu não tenho nada do que me arrepender, né? Pessoa mais santa do mundo, né? Então, dei frutos de arrependimento. Não adianta, irmãos. Eu sou da igreja, eu sou cristão, mas o cara está fumando maconha ali e dizendo que é crente. Tem que ter frutos de arrependimento. O que é que Jesus fala? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais, né? O pessoal pega muito o texto daquela pecadora lá, né? Olha, Jesus acolheu aquela pecadora, mas o que é que ele fala para ela? Vai e não peques mais. Então a gente quer quer que está de bem com Deus e está de bem com o diabo. Não pode, não vai. Precisamos erguer
um altar de arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é chegado, o reino do céu está próximo, a vinda do Senhor está muito próxima. A vinda do Senhor está muito próxima. Tudo já está acontecendo aí, irmãos. Tudo. Todos os sinais, todos, né? E a cada dia pior, né? Eu pensei que eu não ia ver uma pessoa dizendo para uma pessoa que estava pregando, olha, não fale mal do diabo, porque você está criticando o diabo. E a pessoa dizendo que eu era da igreja, eu não vejo na Bíblia, né, nada disso aí que você está falando aí, né? Olha como a gente está. Olha como a gente está. Nunca leu a Bíblia, né? Então arrependei-vos, essa é a palavra dos últimos dias. Arrependa-se, arrependa das coisas erradas que você tem feito até hoje. Ah, mas eu não consigo, pastor. Eu faço uma coisa errada, eu me arrependo, daqui a pouco eu caio de novo. Não tem problema, né? Cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas se arrependa, peça ao Senhor, né? Comece a encher a sua mente da palavra de Deus. Comece a erguer altares dentro de você, o altar da oração que tem caído, o altar da palavra de Deus, né? Leia a palavra de Deus. Não há dificuldade para fazer o devocional, irmãos. Se para você adulto aí, imagine para as crianças aí, para os pré-adolescentes. Mas você, pai e mãe, incentive. Uma das coisas que a gente está vendo muito séria, que o diabo está investindo muito, é nas crianças. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes. A gente tem visto aí os vídeos, né? O que está acontecendo. Saiu um vídeo de um coral americano esses dias falando sobre isso. Que eles querem e vão, e essa é a função dele nesses últimos dias, essa é a missão deles, de destruir as crianças e os adolescentes e pré-adolescentes. E se eu e você, como pai cristão, não investir nos nossos filhos, restaura, reconstrua o altar da autoridade como pai e mãe dentro de casa. Reconstrua. O diabo não brinca, queridos. Precisamos reconstruir o altar que está caído. Se eu não reconstruir esse altar que está caído, outro altar está sendo erguido, né? É o altar de Baal, né? É o altar de quê, né? É o altar do celular, né? O celular o tempo todo, né? Não tem mais prazer nas coisas de Deus, que vai tirando uma coisa, preenche a outra. Mas é eu e você que temos que fazer isso em relação aos nossos filhos, né? Busque o altar do Senhor, o altar da reconstituição, né? Se eu fiz alguma coisa errada, vai lá e reconstitui, como Zaqueu, né? Quando a pessoa se converte, ele tem fruto de arrependimento. Olha Zaqueu, né? Ele vai lá e diz, não, eu me arrependi. Então a pessoa que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Fruto de arrependimento, né? A pessoa não pode aceitar Jesus e continuar do mesmo jeito. Olha o que acontece aqui. Restaure, né, o altar da oração. Nós não temos quase orado, né? Buscado ao Senhor em oração. Temos muito pouco dado de oração ao Senhor, né? Restaure o altar da adoração a Deus, né? Do louvor ao Senhor, de buscar o louvor ao Senhor, de louvar ao Senhor. É só porcaria as músicas que tem por aí. Qualquer dia eu vou fazer uma pegadinha de pegar o celular aí de algumas pessoas, de alguns irmãos, para ver o que é que os irmãos têm ouvido. Deixa eu ver aqui o que é que você ouve. Misericórdia, misericórdia. Sei não. Eu vi esses dias aí num grupo aí de pessoas até que se diz espiritual, né? A pessoa exaltando um monte de roqueiros, irmão. Roqueiros. Meu Deus, meu Deus. Altares caídos, altares é para ser consagrado o local para sempre. Então faça um voto com o Senhor nessa noite, né? As coisas estão cada dia caminhando para a vinda do Senhor Jesus, amém? Está cada dia mais próximos. A gente tem que fazer planos mesmo, temos que trabalhar mesmo, mas existe uma agenda global, né? O diabo está trabalhando por trás, e a única coisa que
que retém ainda a vinda do anticristo, é a igreja do Senhor e a nossa resistência. Se posicione como cristão, não abra mão, né? Olha o que Elias faz aí, né? Elias se posiciona, né? Ele fala: só tem eu de profeta. Se tiver só você de profeta naquele lugar, erga um altar a Deus, amém? Erga um altar a Deus, né? Não abra mão, não deixe de servir ao Senhor de todo o coração. Diga não, né? Ah, mas ele era bonzinho, ele é bonzinho. Não tem isso. O que é que a Bíblia diz? Se a Bíblia está dizendo uma coisa, é a Bíblia. Não adianta, né? Hoje em dia o evangelho está muito light, né? O evangelho que não incomoda não é evangelho, queridos. É por isso que tem muitas igrejas vazias e por isso tem muitas igrejas cheias, porque não prega sobre a vinda de Jesus, porque não prega sobre que um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo, não prega que nós vamos fazer parte da noiva do Cordeiro e Ele está próximo para vir buscar a sua noiva, e é uma noiva pura, né? Ah, pastor, então eu não vou. Vai sim, porque se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica de todo e qualquer pecado, amém? Então entregue a sua vida, né? Então o altar é esse de pedras, ele é consagrado, o local ali para sempre. Então consagre a sua vida ao Senhor, amém? Consagre a sua família ao Senhor, consagre o seu casamento ao Senhor, né? Fale mesmo: olha, o que depender de mim, eu vou levantar altares na minha casa, vou levantar um altar da palavra de Deus, vou levantar um altar da oração, vou levantar um altar da adoração, vou levantar um altar da santidade. O que depender de você, irmãos, porque o diabo não está brincando. O Senhor Jesus está voltando e Ele não pode mais tocar em você, como eu cito sempre aquele texto de Êxodo, né? Quando falei esse texto essa semana para um colega, né? Que ele, mas isso aí não vai chegar nas escolas, ideologia de gênero. Minha filha estuda numa escola particular. Eu falei: vai ser lei, se é lei em qualquer escola. Eu falei para ele sobre quando as 10 pragas, né? Quando chegou na 9ª praga, Faraó falou para Moisés: vocês podem ir adorar a Deus caminho de 3 dias no deserto, mas deixe as crianças, deixe os filhos, né? Deixe suas mulheres para trás, vocês podem ir. Aí eu falei para ele: olha, o diabo ele não pode mais tocar em você que é adulto, que você já tem sua mente perfeita, mas ele pode tocar na sua filha. Falei isso para ele, mas eu estou orando por ela. Eu estou orando para que essa ideologia de capeta, ideologia do demônio não venha. Então o diabo não pode mais tocar em você, mas ele pode tocar na sua filha. Aí ele ficou assim, eu falei: E ele vai investir pesado, está investindo pesado. E se você não erguer o altar da autoridade, não quer ir para a igreja, vai. Os meus até 18 anos ia. Dormia na igreja, o Eric. Vai. Enquanto não é de menor ainda, você não manda em você. Está na minha casa. Eu era o último a sair, fechava a porta. Vai. Depois de 18 anos, já, aí você responde pela sua vida. Mas criança, às vezes, né? Eu não vou, não faço isso, não quero aquilo. Cuidado, irmãos. Cuidado. O diabo não está brincando. Ele não pode mais tocar em você, mas ele vai investir pesado nos seus filhos, nos seus netos. Então restaure rapidamente o altar da santidade dentro de casa, o altar do arrependimento, o altar da oração, o altar da palavra de Deus, o altar do louvor de adoração, né? E com pedras, que ele fique para sempre dentro da sua casa e na vida dos seus filhos, porque o diabo não está brincando. O crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Amém? Reconstrua o altar caído. Eu não sei qual é o altar que está caído, né, na sua vida, mas o Senhor, o Espírito Santo está mostrando para você nessa noite. Então reconstrua aquele altar que Ele está mostrando aí para você. Cada um de nós tem altar para reconstruir, inclusive eu, né?
Primeiro a palavra fala comigo, né, para depois falar com os irmãos. Então precisamos reconstruir os altares. Se nós não reconstruirmos altar a Deus, estamos construindo altares a Baal, que simboliza Satanás. E ele levou 450 seguidores dele à morte, não é? 450 seguidores. Aquele que não segue a Jesus segue a Baal, segue ao diabo, né? Mas nessa noite você pode restaurar o altar, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida para Jesus. Você que está em casa, né? Senhor, me perdoa dos meus pecados. Senhor, me perdoa quantos altares que eu tenho construído, Senhor. Mas eu quero construir um altar ao Senhor. Vou me sacrificar, não vou fazer o que eu quero, né? Mas vou fazer a tua vontade, Senhor. Sacrifício é isso, queridos, né? É não fazer o que eu quero mais, né? Não é apontar mais para os outros, né? Ah, fulano não ora, fulano não lê a palavra. Quem tem que orar sou eu. Quem tem que ler a Bíblia sou eu. Quem tem que cuidar da minha família sou eu. É o altar na minha vida que tem que ser restaurado primeiro. É na minha vida primeiro. Em Israel, primeiramente a punição de Deus vinha no povo de Deus. Vinha no povo de Deus. Primeiro Deus trata com os seus, né? Ele está preocupado em restaurar a sua igreja. Ele vem buscar uma noiva santa. E se você faz parte dessa igreja, e se Jesus voltar hoje, querido, será que você vai? Se você quiser ir, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus hoje, né? E você que já é de Jesus, se arrependa. Se arrependa. Olha o que aconteceu ali com aquele povo lá. Eles viram naquele dia e começaram a se arrepender e começaram a clamar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É só o Senhor que é Deus. Não coloque outro Deus no lugar do Senhor. Amém?